Quando o agressor imperdoável fica preso no corpo da sua vítima em desespero, ele só pode tomar o lugar da vítima e suportar o seu próprio bullying. Kim Jin-woo está se preparando para sua terceira tentativa no vestibular. Para ganhar dinheiro, ele aceita um trabalho de meio período vestindo uma fantasia ridícula de mascote, mas um grupo de delinquentes do ensino médio decide implicar com ele por diversão. Kim Jin-woo quer usar seu status de adulto para lhes dar uma lição, mas no momento em que abre a boca, começa a gaguejar. Os delinquentes o chutam com força. Eles zombam dele, dizendo que seu monólogo interior provavelmente também gagueja. Kim Jin-woo gagueja por causa de idiotas como eles. Ele não acredita que esses desgraçados possam continuar arrogantes para sempre. Kim Jin-woo frequentemente fantasia sobre esses delinquentes se formando e acabando trabalhando para ele. Desta vez, ele jura que vai passar no vestibular, conseguir um emprego e torturar aqueles bandidos sem piedade, especialmente os desgraçados que arruinaram a vida de Kim Jin-woo. Ele quer fazê-los viver como mendigos. O mais nojento é aquele demônio Jang Eul-shu. Kim Jin-woo vai garantir que ele sofre um destino pior que a morte. No entanto, Jang Eul-shu aparece novamente logo depois. Ele pergunta se Kim Jin-woo é o funcionário de meio período de hoje. Só depois que Kim Jin-woo olha para o cartão de visita em sua mão é que ele percebe que Jang Eul-shu agora se tornou o CEO de uma loja de celulares. Os delinquentes que costumavam andar com ele vêm parabenizá-lo. Aqueles encrenqueiros do passado estão surpreendentemente se dando bem agora. Kim Jin-woo se recusa a acreditar nessa realidade. Ele pensou que aqueles desgraçados iriam apenas desperdiçar suas vidas andando em motocicletas roubadas após a formatura. Mas agora, Jang Eul-shu não é apenas um CEO, mas também comprou um carro importado. Neste momento, alguém reconhece a pessoa à distância como Jeagago Kim Jin-woo. Este é o apelido que Kim Jin-woo recebeu por causa de sua gagueira. Depois de receber seu pagamento, tudo o que ele quer é fugir deste lugar rapidamente. Mas Jang Eul-shu cumprimenta entusiasticamente Jeagago Kim Jin-woo. Ele sorri e se desculpa por sua imaturidade no passado. E hoje, Kim Jin-woo é forçado a aceitar o pedido de desculpas de Jang Eul-shu. Então Jang Eul-shu diz generosamente, eu já te paguei seu salário. Isso é uma gorjeta extra. Kim Jin-woo olha para a aparência elegante de Jang Eul-shu, depois para suas próprias mãos, calejadas pelo trabalho de meio período. Ele realmente não pode aceitar este dinheiro. Kim Jin-woo gagueja novamente enquanto fala. Ele exige que Jang Eul-shu peça desculpas sinceramente. É por causa deles que Kim Jin-woo vive uma vida tão dolorosa, até sua fala é toda gaguejada. Mas Jang Eul-shu apenas continua sorrindo. Não fale do passado. Você é muito mesquinho. Sabe? Depois de entregar outra nota a Kim Jin-woo, Jang Eul-shu se desculpa novamente, embora não se lembre do que aconteceu antes. Ouvindo isso, a raiva de Kim Jin-woo queima ainda mais. Ele gagueja enquanto foge gritando, eu não quero seu dinheiro. Jang Eul-shu corre para parar Jeagago Kim Jin-woo porque não há caminho à frente. Eles estão no terceiro andar. Enquanto Kim Jin-woo despenca, ele está furioso. Mesmo agora, aquele desgraçado ainda gagueja o nome dele da mesma forma. É assim que ele vai morrer de forma tão absurda? E bem na frente de Jang Eul-shu, a pessoa que ele mais odeia, Kim Jin-woo o amaldiçoa. Se tudo pudesse voltar para quando começou, Kim Jin-woo infligiria toda a dor que suportou de volta em Jang Eul-shu. Mesmo na morte, ele amaldiçoará Jang Eul-shu. Quando Kim Jin-woo acorda novamente, ele está totalmente perplexo. Ele pragueja em voz baixa, perguntando-se onde está. Parece uma sala de aula do ensino médio, mas ele estava agora mesmo na loja de celulares. Um delinquente por perto diz zombeteiramente, então você desmaia se for atingido na têmpora. Kim Jin-woo ainda pensa que está sonhando. Irritado, ele dá um tapa no delinquente e depois leva um soco forte em troca. Kim Jin-woo fica chocado. Por que dói? Será que isso não é um sonho? Ele realmente viajou de volta para o segundo ano do ensino médio? Então, uma voz familiar aparece. Jang Eul-shu pergunta se Kim Jin-woo enlouqueceu. Vendo isso, Kim Jin-woo fica completamente atordoado. Olhando para o punk loiro à sua frente, ele não consegue acreditar. Porque agora, dentro do corpo de Kim Jin-woo está, na verdade, Jang Eul-shu. Aterrorizado, ele imediatamente se vira para olhar no espelho. Só então Jang Eul-shu percebe que se tornou Jeagago Kim Jin-woo. Ele viajou de volta ao passado e encontrou um desgraçado extremamente vil. O ponto principal é que este filho da puta é o seu eu do passado. A vida no ensino médio era muito divertida para Jang Eul-shu porque ele podia intimidar aqueles idiotas sem restrições. Contanto que você soubesse lutar, todos o respeitariam. Este é um sentimento que aqueles perdedores nunca entenderiam. Jang Eul-shu acredita que as pessoas que se preparam para o futuro são loucas. Apenas o poder que ele tem agora é suficiente para fazê-lo feliz. Para manter seu status seguro, Jang Eul-shu até treinou artes marciais mistas.
Outros delinquentes o elogiam, dizendo que ele poderia se tornar um lutador profissional, mas os mais velhos muitas vezes o repreendem. Eles dizem que pessoas como Zhang Youxu terão vidas miseráveis após a formatura. Então Zhang Youxu ficou um pouco preocupado no início, mas seu talento para espancar pessoas o levou a se tornar um lutador profissional logo após a formatura. Então ele usou o dinheiro do contrato para abrir uma loja como negócio paralelo. Ele muitas vezes se pergunta quão bem-sucedidos estão agora aqueles colegas que estudaram muito, mas perdedores são apenas perdedores no final. Veja o Jiagago Qin Jinvou, por exemplo. Zhang Youxu ouviu dizer que ele está prestando vestibular pela terceira vez. Que patético. Mas Zhang Youxu, que sempre foi um vencedor na vida, agora encontra sua identidade completamente invertida. Ele não entende por que seu eu do passado está batendo nele e por que está preso 3 anos no passado no corpo do perdedor que costumava intimidar. O cara que costumava apenas bajular Zhang Youxu agora está usando os mesmos truques que usavam nos perdedores para atacá-lo. Zhang Youxu ao lado lembra seu lacaio. Você está fazendo a chave de braço errada. Você precisa torcer o braço com mais força. Zhang Youxu se contorce no chão de dor. Vendo aqueles desgraçados prestes a usar um mata-leão nele, seus punhos não aguentam mais. Ele quer acabar com eles na porrada. Zhang Youxu está confiante de que pode destruir seu eu do passado que não tinha experiência real em combate. Mas uma voz o lembra. Se você der esse soco, pode se arrepender. Você não quer voltar para o seu próprio corpo? Zhang Youxu ainda está se perguntando quem está falando quando Zhang Youxu loiro começa a tentar o mata-leão. Ele de repente prende o pescoço de Zhang Youxu e aperta com força. Com a posição correta, você desmaiará em cerca de 5 segundos. Zhang Youxu está furioso. Esse moleque está querendo morrer? Ele sabe que seu eu do passado tem praticado o mata-leão, mas agora está fingindo que é a primeira vez. A técnica padrão faz com que Zhang Youxu realmente desmaie em 5 segundos. Qin Jinvou disse que o faria sofrer assim como ele sofreu. Agora ele perguntou a Kang Yaxiao qual é a sensação de se tornar o perdedor que você costumava intimidar. Só então Zhang Yaxiao percebe que a voz pertence a Qin Jinvou. Ele exige saber por que Qin Jinvou está fazendo isso com ele. Ouvindo isso, Qin Jinvou cai na gargalhada. Ele também não sabe por que Zhang Youxu o tratou daquela forma naquela época. Fazer bullying com as pessoas por ser alto, fazer bullying com as pessoas por ser forte. Qin Jinvou pergunta, Zhang Youxu, você acha que era um completo desgraçado quando fazia bullying com as pessoas? Esta é a maldição de Qin Jinvou sobre ele. Agora é a vez dele ver Zhang Youxu sofrer bullying de todos. Zhang Youxu começa a suar frio. Ele tenta ser amigável, dizendo, vou cuidar bem de você quando eu voltar. Você poderia, por favor, remover a maldição? Claro, Qin Jinvou lhe dirá como quebrar a maldição. Afinal, você precisa de esperança para sentir o verdadeiro desespero. Ele quer ver Zhang Youxu lutar desesperadamente. Existem 2 condições para quebrar a maldição. A primeira condição é impedir que os eventos trágicos da vida aconteçam. A vida de Qin Jinvou mudou por causa de desgraçados como Zhang Youxu. Até a sua fala se tornou gaguejada. Não houve um único dia em que ele não quisesse morrer, mas há 4 grandes eventos que ele nunca poderá esquecer. Qin Jinvou exige de Zhang Youxu, você deveria se lembrar de pelo menos um. Certo? Zhang Youxu rapidamente se desculpa e diz que, claro, ele se lembra. Então ele fica em silêncio porque Zhang Youxu não consegue se lembrar de evento algum. Ele fazia bullying com Qin Jong todos os dias. Como ele poderia diferenciá-los? De repente, Zhang Youxu percebe que provavelmente apenas quando ele e seus amigos fizeram bullying com Qin Jong juntos. Coisas pequenas como essa. Embora ele sinta um pouco de pena do seu eu do passado, ele só precisa bater neles até que não consigam falar. Mas Qin Jong o avisa, a tarefa é impedir pessoalmente esses eventos. Se você bater neles primeiro, os eventos trágicos da vida não acontecerão depois, protesta Zhang Yaxiao. Então eu só tenho que deixar eles me baterem? Qin Jong Yaxiao não se importa com essas questões triviais. Ele avisa Zhang Yaxiao que se ele mudar a história arbitrariamente, os eventos trágicos da vida podem não ocorrer. Então ele só pode tentar interferir com pequenas coisas para mudar a situação. Quanto à outra condição para quebrar a maldição, é fazer o canalha do passado, Zhang Yaxiao, se reformar. Pensando nisso, Qin Jino não consegue deixar de rir alto. Ele diz a Zhang Yaxiao para tentar com o corpo deste perdedor. Neste momento, a sala de aula está em tempo de preparação antes da aula. Acordando novamente, Qin Jino pragueja. Aquele maldito mata-leão o fez dormir durante o almoço. Ele não tem ideia de quais são os 4 eventos trágicos da vida. O som dele batendo na carteira faz os colegas se virarem. O amigo de Qin Jino, Imagem Seuji, o lembra de ficar quieto. Ele vira a cabeça e se assusta com a aparência estranha de Imagem Seuji. Acontece que Zhang Yaxiao colocou uma trava com 100 em seus óculos usando seu próprio aniversário.
Kim Jong nunca pensou que ele tivesse feito algo assim. Embora seja engraçado, ele ainda ajuda Imagem Seulgi a destravar primeiro. Mas Imagem Seulgi ainda diz a Kim Jong-un para ficar quieto. Afinal, será terrível se Jang A-cheol acordar. Só então Kim Jong-un se lembra que ele disse antes que quando dorme, apenas as 3 primeiras fileiras podem fazer barulho, então ninguém nas fileiras de trás ousa fazer um som. Ele dorme todos os dias e se esqueceu completamente disso. Neste momento, o professor que entra na sala diz a todos para pegarem seus livros, mas de repente ele nota alguém ainda dormindo na fileira de trás. Então o professor pede aos alunos da frente para acordá-lo. Os olhos de toda a turma imediatamente se voltam para Kim Jin-woo. Ele não consegue evitar de se sentir confuso. É só acordar alguém que está dormindo, apenas chame por ele. Nada de difícil nisso. Vendo isso, os outros alunos ficam instantaneamente chocados e horrorizados. Kim Jin-woo não entende por que hesitar. Ele é apenas um cara que dorme durante a aula. No segundo seguinte, Jang A-chul, assustado ao acordar, olha para cima com intenção assassina. Kim Seulgi fica chocado. Kim Jin-woo, o que você está fazendo? Peça desculpas rapidamente a Jang A-chul. Mas Janga de repente percebe que algo está errado porque nada está acontecendo agora. Seu cérebro esperto imediatamente descobre. O que está acontecendo? Jang A-chul nunca esperou que Kim Jin-woo ousasse bater nele, então ele provavelmente pensa que está sonhando. No entanto, como a data de hoje é 17, o professor chama o aluno número 17 para resolver um problema. Os outros alunos imediatamente sentem problemas porque o aluno número 17 é Jang Eu-chul. Se ele não responder à pergunta do professor corretamente, ele levará uma palmada. Imagem Seulgi já está com medo do intervalo porque Jang Eu-chul com certeza vai descontar neles. Mas neste momento, Kim Jong-woo caminha rapidamente em direção ao pódio. Imagem Seulgi fica chocado. O que ele está fazendo agora? Seu cérebro esperto é ativado novamente. Ele de repente percebe que Kim Jong-woo quer levar a palmada por Jang Eu-chul para ganhar o perdão. No entanto, na realidade, Kim Jong ainda não está acostumado com este nome. Ao ouvir as 3 sílabas Jang Un-chul, ele instintivamente se adiantou. Incapaz de responder à pergunta, Kim Jong só pode escolher levar a palmada. Vendo essa cena, Jang Un-chul não consegue deixar de rir alto. Ele se pergunta o que aquele idiota do Kim Jong está fazendo. O programa regular do intervalo começa novamente. Após o ataque rápido de Jang A-cheol vem o chute brasileiro. O comportamento bizarro de Kim Jong A-cheol faz pensar que está sonhando. Os lacaios todos elogiam a postura de luta padrão de Jang A-cheol. Ele poderia competir no MMA. Enfrentando a humilhação constante de Jang A-cheol, Kim Jong quer matá-lo. O verdadeiro Kim Jin-woo avisa novamente, se você mudar a história arbitrariamente, não poderá voltar. Sem outra escolha, Kim Jin-woo só pode se desculpar obedientemente com Jang An-chul. Então ele leva outra surra. Kim Jin-woo só pode amaldiçoar Jang An-chul completamente em sua mente. Neste momento, o lacaio de Jang An-chul, Simpson, tem outra ideia perversa. Ele imediatamente chama com um sorriso malicioso, Park Da-bin. Então ele arranca um fio de cabelo da cabeça de Park Da-bin. Como esperado, Kim Jin-woo e Imagem Seulgi estão em apuros novamente. Se aquele fio de cabelo quebrar, eles estão mortos. Simpson verifica a cada intervalo. Usar o cabelo de outra garota também é um beco sem saída. Kim Jin-woo zomba. Só estudantes do ensino médio seriam tão infantis. Mas então Imagem Seulgi diz que precisa usar o banheiro. Kim Jin-woo fica sem palavras com esse perdedor gordo. Outras garotas no corredor dizem umas às outras, esse é o seu marido. Kim Jin-woo nunca pensou que as pessoas que costumavam bajulá-lo ousariam mexer com ele. O poderoso Jang A-cheol caiu a ponto de ser zombado por esse Zeningen. Se não fosse pela maldição, ele teria espancado todos que estavam rindo dele. Mas então, por que Imagem Seulgi é empurrado por um transeunte? O cabelo se parte. Kim Jin-woo sente vontade de chorar. Aquele perdedor gordo não consegue nem proteger um único fio de cabelo. Agora ele vai apanhar até quase morrer de novo. De repente, voltando à realidade, Kim Jin-woo fica chocado por estar realmente preocupado com algo tão trivial como um fio de cabelo se partindo. Mas Imagem Seulgi o conforta. Só precisamos aguentar até nos formarmos no ensino médio. Quando entrarmos na faculdade e ganharmos muito dinheiro, poderemos nos vingar daquelas pessoas. Kim Jin-woo não entende por que esse cara gordo está de repente dizendo esse tipo de coisa. Ele não é um perdedor como ele. Imagem Seulgi diz a Kim Jin-woo para não se preocupar, então começa a vasculhar o bolso. Acontece que ele coletou muitos fios de cabelo de Park Da-bin, o suficiente para durar vários meses. Kim Jin-woo está suando. Então esse cara é na verdade um pervertido? Nesse momento, Simpson usa um chute brasileiro em Kim Jin-woo novamente. Ele já viu que o cabelo está partido. Nesse caso, ele quer praticar a troca de rotação.
Dentro da sala de aula, Zhang Youxu está prestes a começar o torneio. Qin Jinvou pensou que a troca de rotação era algum movimento violento, mas acaba sendo a miragem da troca de rotação. Outros colegas de classe zombam de sua aparência ridícula. Zhang Youxu animadamente diz a Simpson para desviar, então soca Qin Jinvou. Zhang Youxu provoca. Esta segunda miragem é fraca demais. Com dor, Qin Jinvou pragueja. Esse cara é mesmo humano? Embora ele realmente queira matar Zhang Youxu, esse é o seu eu do passado. Qin Jinvou só pode suprimir desesperadamente seus pensamentos de despedaçar Zhang Youxu. Simpson zomba dele novamente. Não consegue nem fazer uma coisa tão simples. Qin Jinvou de repente percebe que Simpson não tem nada a ver com ele. Seus punhos estão chorando. Qin Jinvou não quer mais se importar em mudar a história. Ele quer encher o Simpson de porrada agora mesmo. Mas o verdadeiro Qin Jinvou o lembra, então você não poderá voltar. Frustrado, Qin Jinvou só pode se forçar a praticar a troca de rotação com eles. Depois da aula, Qin Jinvou usa a pose de urinar viril de Eusheo. No passado, Simpson era alguém que nem ousava olhá-lo nos olhos, mas agora o despreza porque ele é um perdedor. Qin Jinvou se esforça para aguentar. Ele se consola. Simpson está apenas tentando agradar o meu eu do passado. Isso é tudo. Considere isso como poupar a vida deste cão. No entanto, Simpson aparece de repente e puxa com força as calças de Qin Jinvou. Sem a minha permissão, Qin Jinvou não pode usar o banheiro. Sentindo o líquido quente em seu rosto, Qin Jinvou fica completamente paralisado. Simpson ainda está zombando dele, esse idiota ousando usar a pose de urinar viril de Youxu. Qin Jinvou perde completamente a cabeça. Ele não consegue mais se importar com nada. Qin Jinvou começa a andar em direção à porta, mas não sai. Em vez disso, ele tranca a porta. Qin Jinvou começa a tirar a roupa. Ele murmura, a cortesia cria a excelência. Sem entender, Simpson fica confuso. Qin Jinvou rasga a camisa e ruge, seu desgraçado. O verdadeiro Qin Jinvou ainda quer avisá-lo, mas Zhang Youxu dentro deste corpo ignora completamente. Furioso, ele grita para Simpson, o desgraçado, tentar fazer um movimento. Vendo Simpson ainda sem se mover, o enfurecido Qin Jinvou começa a caminhar em sua direção passo a passo. Sua aura realmente surpreende Simpson, mas a camiseta sob seu uniforme faz Simpson cair na gargalhada. Simpson quer aplicar a rasteira que não usa há algum tempo. É uma das técnicas de pé do judô. Mas Qin Jinvou chuta primeiro. Ele corrige Simpson. Para uma rasteira, você precisa varrer o chão primeiro e depois chutar. Simpson, agora no chão, está chocado. O que acabou de acontecer? Ele se levanta rapidamente tentando salvar as aparências. Este chão está escorregadio demais. Então ele lança um ataque surpresa em Qin Jinvou, mas Qin Jinvou desvia e revida com um soco forte. Simpson está completamente pasmo. A dor intensa em seu corpo é inacreditável. Ele nunca esperava que o aparentemente frágil Qin Jinvou fosse tão forte. Qin Jinvou diz friamente, eu acertei seu lado direito, então pode doer mais porque é onde fica seu fígado. Humilhado e furioso, Simpson quer usar sua vantagem de tamanho para agarrá-lo e derrubá-lo. Mas ele está enfrentando o lutador profissional Zhang Youxu agora. Mesmo que o corpo atual de Qin Jinvou não seja perfeito, ele ainda sabe como derrotar um oponente adequadamente. Mas Zhang Youxu ignorou uma coisa. Ele ainda não se adaptou totalmente ao corpo de Qin Jinvou. O alcance dos braços deste corpo é curto demais. Simpson aproveita imediatamente a oportunidade para contra-atacar. No entanto, o corpo de Qin Jinvou começa a girar. Mesmo que seus braços sejam curtos, não importa. Para um oponente como Simpson desta vez, ele não precisa ser muito forte. Ele nunca pensou que seria derrubado por um perdedor como Qin Jinvou. Atordoado e confuso, Simpson se pergunta se está sonhando. O verdadeiro Qin Jinvou diz a Zhang Youxu, assim que a história mudar, você está ferrado. Simpson, que havia desmaiado, acorda rapidamente, assustado. Ele sabia que estava sonhando. Caso contrário, como ele poderia ter sido derrotado por um idiota como Qin Jinvou? Simpson pensa consigo mesmo, se ele apanhasse de um idiota desses, não teria cara para ver ninguém. Mas quando Qin Jinvou aparece, Simpson sente vontade de largar a escola. Ele tenta blefar, eu não vou deixar isso passar. Qin Jinvou pergunta o que esse lixo quer fazer. Queres que eu conte a todos sobre a tua proeza heroica de levar uma sova de um falhado? Simpson não entende de onde vem esse sentimento opressor, igual ao de Zhang Youxu. Ele pergunta, com um certo medo, o que Qin Jinvou quer? Qin Jinvou não perde tempo com palavras. Ele ordena que Simpson lhe relate tudo sobre Zhang Xiao a partir de agora. Com quem Zhang Xiao fala o dia todo? O que ele está a pensar? Até quantas vezes ele vai à casa de banho? Ele tem que relatar tudo. E Simpson tem que agir como se hoje nunca tivesse acontecido, tratando Qin Jinvou como sempre. Caso contrário, Qin Jinvou vai arrastá-lo para o recreio e bater-lhe novamente.
Embora Simpson não saiba o que Kim Jin-woo quer, ele recua e concorda honestamente. Bem, então, diz Kim Jin-woo educadamente, a partir de hoje, somos amigos próximos. Ele não só não mudou a história, como ainda ganhou um espião para monitorizar o seu eu do passado. Kim Jin-woo olha provocadoramente pela janela para o fantasma de Kim Jin-woo. Na realidade, o verdadeiro Kim Jin-woo está logo atrás dele, completamente sem palavras. A partir de então, sempre que Kim Jin-woo está de mau humor, ele pode usar Simpson como um saco de pancada. Ele pergunta se o que fez o verdadeiro Kim Jin-woo continuar a ir à escola. Levar uma sova pode realmente aliviar o estresse? Que esquisito. Mas ele nunca esperou que o Kim Jin-woo do passado sofresse bullying assim. Outras pessoas escondem cigarros nele para que, se forem apanhadas, haja um bode expiatório. Embora Kim Jin-woo queira dar-lhes uma lição, ele tem medo que se espalhe. Quando as raparigas veem que Kim Jin-woo não reage, ameaçam contar a Jang Eun-shu. Mas Kim Jin-woo entende que no secundário, ele achava os assuntos das mulheres problemáticos. Jang Eun-shu diz com um sorriso malicioso, que essas cabras se desenrasquem sozinhas. Neste momento, Park Da-bin aproxima-se de Jang Eun-shu, dizendo a todos para pararem de discutir. Na impressão de Jang Eun-shu, Park Da-bin sempre foi simpática. E porque ela segue sempre Jang Eun-shu, tem a alcunha de a fêmea do Shu. Kim Jin-woo sente-se um pouco envergonhado por ter sido tão frio com alguém tão gentil antes. Desta vez, ele vai dar-se bem com ela. Mas Park Da-bin de repente insulta as outras raparigas. Fiquem longe de Jang Eun-shu. Só então é que Kim Jin-woo descobre a verdadeira natureza de Park Da-bin. Ela só é doce na frente de Jang Eun-shu porque gosta dele. No segundo seguinte, Park Da-bin dá uma bofetada no atordoado Kim Jin-woo. Ele amaldiçoa esta cabra. É por isso que a chamam de a fêmea do Ashu? Park Da-bin não gosta do olhar de Kim Jin-woo, e diz a Simpson, que está a passar, para lhe dar uma lição. Simpson quer imediatamente despedaçar o tipo que provocou Da-bin. Mas quando ele vê claramente o rosto aterrorizante de Kim Jin-woo, fica instantaneamente paralisado de medo. Mas Simpson só pode fingir como de costume. Ele não usa a força enquanto leva Kim Jin-woo para outro lugar para o castigar. Park Da-bin acha que estes dois estão muito estranhos hoje. Neste momento, outras raparigas querem fofocar sobre o que ela gosta em Jang Eun-shu. A razão pela qual Park Da-bin gosta dele é bastante bizarra. É porque Jang Eun-shu é como uma fera selvagem. O cheiro puro, masculino e sangrento que emana dele fascina Park Da-bin. Jang Eun-shu é mais bonito quando está no ringue, a bater nos adversários até o sangue escorrer. Vendo que os outros não conseguem entender esta ideia, Park Da-bin vira-se para ir embora. Ela quer que Simpson castigue devidamente Kim Jin-woo para desabafar a sua raiva. Mas depois de ver claramente a cena à sua frente, Park Da-bin fica atordoada. Porque neste momento, é Kim Jin-woo que está a castigar Simpson para desabafar. O rosto de Simpson está vermelho por falta de oxigênio. E ao ver Park Da-bin, Kim Jin-woo também fica atordoado. Se isto se souber, a história vai mudar. Kim Jin-woo originalmente não queria usar a força com raparigas, mas agora só pode ordenar a força que esta cabra venha também. E Park Da-bin realmente sente a aura de uma fera selvagem vinda de Kim Jin-woo. É um animal muito feroz que até se atreve a desafiar leões. Sempre que está de mau humor, vai provocar os outros, vivendo a vida como quer. Park Da-bin adora ratéis assim desde 7 anos, mas não entende por que um ratel assim apareceria no falhado do Kim Jin-woo. Park Da-bin de repente começa a agir de forma um pouco estranha. Kim Jin-woo estava preocupado que ela dissesse disparates e fizesse a história mudar. Mas agora, quando os dois se encontram novamente, Park Da-bin cora sempre e diz coisas estranhas. Depois de Kim Jin-woo ameaçar ferozmente, ele vira-se para bater novamente em Simpson para desabafar. No passado, sempre que Imagem Seulgi ia à casa de banho durante o intervalo, sofria bullying dos colegas. Então, ele vai à casa de banho durante as aulas. Para evitar encontrar outras pessoas, Imagem Seulgi vai especificamente à casa de banho da sala que dizem ser assombrada, mas encontra alguém mais assustador que fantasmas. Jang Eun-shu também aparece na casa de banho da sala. Ele levanta-se e diz a Imagem Seulgi para ficar no seu lugar. Incapaz de resistir, Imagem Seulgi só pode obedecer. Mas Jang Eun-shu de repente aplica-lhe um mata-leão. Imagem Seulgi é estrangulado até ficar inconsciente assim. Quando ele acorda novamente, já se tornou o motivo de chacota de toda a escola. Todos gozam com ele por não puxar o autoclismo depois de usar a sanita e desmaiar. O time de Imagem Seulgi não consegue contar a verdade. Ao ouvir tudo isto, Kim Jin-woo fica chocado. Como é que ele pôde fazer uma coisa destas? Ele explica à Imagem Seulgi que isto devia ser apenas uma brincadeira entre amigos. O próprio Jang Eun-shu provavelmente nem se lembra. Ao ouvir isto, Imagem Seulgi não entende. Por que é que Jang Eun-shu não se lembraria? Eu sofri tanto por causa disso.
Ele também quer ser como os outros colegas, não sofrer bullying e ir à escola normalmente como toda a gente. Embora Image Seulgi se esforce muito, não há nada que ele possa fazer. Mas ele diz a Kim Jin-woo para não perder a esperança, para continuar a aguentar, só até a formatura. Mas Jang Julio aparece de repente e aperta com força o pescoço de Kim Jin-woo novamente. Esta sensação de sufoco é extremamente dolorosa. O inconsciente Kim Jong-un torna-se novamente em Jang-un-shu. Ele perguntou a Kim Jong-un o que ele quer fazer desta vez. Jang-un-shu diz provocadoramente, esta maldição não é nada. Agora Simpson está do meu lado, e Park Da-bin tem demasiado medo para dizer disparates. Desde que eu use esses dois, impedir esses eventos na escola é canja. Ao ouvir isto, Kim Jin-woo não consegue deixar de desatar a rir. Ele nunca disse que os trágicos eventos da vida só aconteceram na escola. Ao acordar, Kim Jin-woo está furioso. O primeiro evento nem sequer aconteceu na escola, então ele tem de seguir secretamente Jang On-shu. E no secundário, Jang On-shu, que passava quase todo o seu tempo a fazer exercício, ia mais frequentemente ao ginásio. Agora Simpson e Park Da-bin não podem ajudar, então Kim Jin-woo só pode segui-lo pessoalmente. Mas se ele for diretamente ao ginásio e encontrar Jang cara a cara, a história muito provavelmente mudará. Então Kim Jin-woo põe um capuz e inscreve-se no ginásio. O seu nome de código é Mão de Taco. Kim Jin-woo não via este treinador há muito tempo. Foi ele quem transformou Jang Un-shu, que naquela altura só sabia lutar, num rei do ringue. Agora, Kim Jong-un planeja se exercitar um pouco antes de Jang Un-shu chegar. Mas neste momento, duas pessoas querem entusiasticamente ensinar alguns golpes a este novato. Antes que ele possa reagir, eles começam a zombar. Como é que qualquer um pode vir aprender MMA? Kim Jin-woo finalmente se lembra. A academia que ele frequenta poderia ser chamada de um covil de bandidos. É que quando ele ainda era Jang On-shu, ninguém se atrevia a mexer com ele. O cara atacando Kim Jin-woo agora era apenas seu lacaio. Então uma voz familiar bate freneticamente no chão. Eu me rendo. Eu desisto. Kim Jin-woo fica chocado. Como Image Seulgi está aqui? Ele imediatamente se solta facilmente do homem que o estava estrangulando. Olhando para a Image Seulgi no chão, implorando constantemente por misericórdia, Kim Jin-woo fica em silêncio por um momento. Ele finalmente entende o que Image Seulgi quis dizer com se esforçar na escola. Kim Jin-woo diz em voz baixa, ordenando a esse desgraçado, solte o Image Seulgi. O verdadeiro Kim Jin-woo não esperava que Jang Eu-shu fosse tão decente. No final, eles ainda estão completamente entrelaçados. Entre os 4 grandes eventos trágicos que destruíram a vida de Kim Jin-woo, o relacionado ao primeiro evento é Image Seulgi. Ele se pergunta se Jang Eu-shu se lembra daquele evento e ajudou Image Seulgi por causa disso. O homem de azul que o soltou pergunta o que Kim Jin-woo quer. Image Seulgi está muito grato por Iro-kun ter vindo ajudá-lo. Na realidade, Kim Jin-woo se arrepende de ter feito esse movimento embaraçoso agora. Image Seulgi ainda quer perguntar o nome de Iro-kun quando o homem de azul já atacou primeiro. Seu punho se aproxima rapidamente de Kim Jin-woo. Mas tal movimento é óbvio demais para Kim Jin-woo agora. O homem de azul está chocado. O que está acontecendo? O soco dele foi mesmo desviado? Nesse momento, Jang Ah-cheol chega na academia se perguntando, por que está tão barulhento? O caos para aqui. Só então Kim Jin-woo descobre que Image Seulgi tem vindo à academia há um mês. Ele veio para se vingar de Jang Ah-cheol. Kim Jin-woo está confuso. Como seu eu do passado não tem memória disso? Image Seulgi diz que sabe o porquê. Acontece que, ao contrário da turma de lutadores e da turma de funcionários de escritório, a turma de perda de peso está cheia de pessoas que se parecem com Image Seulgi. A propósito, Image Seulgi quer perguntar, que tal chamar o heróico de capuz rosa? Kim Jong-un sorri, você deveria ir treinar, mas ele nunca pensou que alguém praticasse MMA para se vingar dele. Kim Jong-un pensava que ele era apenas um garoto simples que gostava de brincar. Mas neste momento, Jang Ah-cheol dá um tapa em outra pessoa sem motivo. Os outros só podem elogiar com raiva, mas em silêncio. Que belo tapa! Kim Jong-un só pode se hipnotizar de que não viu nada. Nesse momento, uma mulher o cumprimenta com entusiasmo. Kim Jong-un tem uma forte impressão dessa mulher porque ela é a bela instrutora da turma de funcionários de escritório e também a paixão passada de Jang Ah-cheol, Cha Yo-jong. Cha Yo-jong diz gentilmente a Kim Jin-woo, se alguém te intimidar, me diga. Eu lhes darei uma lição. E o Jang Ah-cheol do passado veio para esta academia porque ela estava aqui. Ao mesmo tempo, Jang Ah-cheol está olhando com raiva para aquele cara usando o capuz rosa. Não muito tempo depois, o homem de antes pede a Kim Jin-woo, que está pulando corda, para praticar chutes baixos com ele. Embora Kim Jin-woo não saiba o que ele realmente quer, se forem chutes baixos, é simples.
Mas o oponente de repente lança um chute alto, depois que com um homem de azul para o capuz rosa, ele realmente caiu nessa. Mas Kim Jin-woo já havia levantado seu aparador e bloqueado o chute alto. Mas o homem de azul lança um ataque surpresa com um chute baixo. Kim Jin-woo pragueja. Esses caras são realmente uns desgraçados. Se não fosse pelo medo de mudar a história, ele já os teria matado. Chae Yo-jong se manifesta questionando. Vocês estão intimidando os fracos? Mas eles descaradamente dizem que estão apenas praticando chutes baixos. Embora Kim Jin-woo tenha apanhado bastante, seu humor está na verdade muito bom. Um barulho alto vem da distância. Jang Ah-cheol queima de raiva, olhando mortalmente para o cara de capuz rosa. Vendo-o com ciúmes, Kim Jin-woo sorri maliciosamente. No entanto, a própria Chae Yo-jong parece gentil com todos. Até a imagem Seo-ji, que estava originalmente comprometido em ficar solteiro, vacila. Dois Jang Ah-chul furiosamente irritados imediatamente oram mortalmente para a imagem Seo-ji. Nesse momento, Chae Yo-jong pede ao Monde Clube para ajudar a treinar a imagem Seo-ji juntos. Kim Jin-woo pode sentir a favorabilidade dela por ele aumentando. Jang Ah-chul ao lado observa a cena em silêncio. Depois que Chae Yo-jeon vai tomar banho, ele chama um lacaio e lhe dá um soco forte, e Cheo ordena que ele passe esse soco adiante. O lacaio entende imediatamente e vai para a frente do Monde Clube. Ele diz ao Monde Clube para olhar para algo no teto, e então também acerta um soco surpresa em Kim Jin-woo. Em seguida, o lacaio diz a ele para passar esse soco para aquele porco e estará feito. Se não fosse pelo medo de mudar a história, Kim Jin-woo realmente quer matar esse desgraçado. Jang On-cheol no ringue diz friamente, se você tem reclamações, suba aqui e diga. Ele se pergunta de qual escola o Monde Clube é, para ousar ser tão arrogante. Ouvindo isso, Kim Jin-woo de repente percebe algo. Jang On-chul não o reconhece com o capuz agora. No segundo seguinte, Kim Jin-woo sobe no ringue. Diga a Jang On-chul para colocar proteção na cabeça se ele não quiser morrer sem motivo. O treinador Kang olha furioso. O que você está fazendo? Um membro do primeiro dia entrando no ringue. Deixa daí agora mesmo. Mas Jang On-chul diz zombeteiramente, estou apenas ensinando o novato por você, treinador. O treinador Kang viu Jang On-chul lutando nas ruas antes e pensou que ele tinha potencial, então o trouxe para cá. Mas ele não apenas não se reformou, como age como se fosse o rei e causa problemas em todos os lugares. Jang On-chul quer uma vitória rápida antes que o treinador Kang interfira. Ele está confiante de que um soco pode derrubar um oponente com essa constituição, mas Kim Jin-woo desvia perfeitamente desse soco. Todos os presentes estão chocados. Você tem que saber que Kim Jong-un está enfrentando seu eu do passado agora, então ele está muito familiarizado com todos os padrões de ataque de Jang Ah-chul. Humilhado e furioso, Jang Ah-chul imediatamente se vira e dá um soco forte, mas esse soco também não acerta nada além do ar. Kim Jong-un entende que, neste momento, ele é apenas um lutador amador que pratica principalmente golpes, mas seu eu futuro é um lutador de ringue profissional que dominou a arte dos golpes. Mas Jang Ah-chul usa sua vantagem física para bloquear a derrubada de duas pernas de Kim Jin-woo. Ele provoca Kim Jin-woo. Você não sabe o quão fraco você é? No segundo seguinte, Kim Jong-un usa um movimento chamado de marionete para imobilizar Jang Un-chul. Jang Un-chul luta com todas as suas forças, mas sem sucesso. Isso não é jiu-jitsu brasileiro. É um movimento que Jang Un-chul inventou para humilhar oponentes. Então Kim Jong-un brinca com Jang Un-chul como se estivesse dirigindo um carro. Não importa o quão bom seja o físico de Jang Un-chul, ele não consegue se libertar porque Kim Jong-un estabilizou seu centro de gravidade antes de começar a sacudi-lo. Observando de baixo, o sentimento de vergonha de Jang Un-chul está prestes a explodir. Furioso, ele só quer se libertar e matar o mão de porrete. No segundo seguinte, o corpo de Jang Un-chul se solta. Kim Jin-woo soltou deliberadamente, dizendo a Jang Ah-chul para parar de falar besteira e vir para cima. Humilhado e enfurecido, Jang Ah-chul avança contra Kim Jin-woo com força total. Os lacaios lá embaixo estão animados. Sua derrubada de perna dupla foi bem sucedida. Eles acham que, uma vez que ele esteja na posição de montada, mesmo que o mão de porrete seja habilidoso, é inútil. O treinador Kang vê que a situação é muito desfavorável, mas a situação desfavorável a que ele se refere é para Jang Ah-chul. As pernas do mão de porrete estão puxando a cintura de Jang Ah-chul em sua direção. Se Jang Ah-chul não conseguir exercer força, ele será pego por um golpe de finalização. Se ele der socos, ele cairá devido ao centro de gravidade instável. Se ele tocar o chão, usará outro golpe. Jang Ah-chul finalmente percebe que o mão de porrete queria humilhá-lo, então ele permitiu deliberadamente a derrubada de perna dupla. É como um inferno de teia de aranha especialmente montado para ele. Kim Jin-woo diz a Jang Ah-chul para se render rapidamente. Afinal, você não tem chance de vencer agora. Mas a paixão de Jang Ah-chul está assistindo lá de baixo.
Com a adrenalina subindo, ele usa a força bruta para se levantar. Kim Jin-woo sorri maliciosamente, elogiando sua grande força, mas é inútil. Então a perna de Kim Jin-woo pressiona a perna de Jang Eul-shu, e Jang Eul-shu imediatamente cai desajeitadamente no chão. Prestes a se perguntar quem realmente é esse mão de porrete, essa técnica é igual à de um lutador. O que Kim Jong-shu está usando agora é o estrangulamento triângulo do jiu-jitsu brasileiro. Ele perguntou a Jang Eul-shu, acha que ter um bom físico torna invencível? Kim Jong elogia o quão fofo ele é enquanto o beija. Chaeyo Jong Belo diz calorosamente, aqueles dois estão se aproximando. Kim Jong então usa seu golpe original, o sapo, cantando enquanto sacode Jang Eul-shu. Incapaz de se levantar, Jang Eul-shu também entende. O mão de porrete escolheu deliberadamente esta posição para brincar com ele. Kim Jong ainda tem algo para devolver a ele, o mata-leão favorito de Jang Eul-shu. Kim Jong pergunta se ele ainda não vai se render, mas ele também entende que este é verdadeiramente Jang Eul-shu. Mesmo que signifique a morte, ele não se renderá a um oponente. Kim Jong se sente um tanto arrependido. Ele não planejava ir tão longe contra seu eu do passado, mas não pôde evitar liberar sua força poderosa. Mas Jang Eul-shu é realmente forte. Da próxima vez, Kim Jong não vencerá necessariamente tão facilmente. E para Jang Eul-shu, ser derrotado na frente dela é mais doloroso que a morte. Mas a leve culpa que Kim Jin-woo sente agora desaparece completamente no dia seguinte. Porque na escola, Jang Eul-shu desconta sua frustração nele novamente. Simpson tenta aliviar o clima ao lado, dizendo que Kim Jin-woo vai morrer nesse ritmo. Mas o que o recebe é o soco furioso de Jang Eul-shu. Simpson no chão elogia, aquele golpe no corpo realmente dói. Outros colegas de classe estão todos dizendo a Jang Eul para se acalmar. O verdadeiro Kim Jin-woo entende. Jang Eul dentro do corpo cometeu um grande erro. Embora ele não tenha mudado a história porque usava um capuz, o Jang Eul atual se tornou ainda mais brutal do que antes. Ele vai atrás de Imagem Seulgi novamente. O primeiro evento trágico da vida está prestes a começar. Depois de ser estrangulado até ficar inconsciente, Jang Eul se vê de volta em seu próprio corpo. Kim Jin-woo diz a ele que o primeiro evento trágico da vida já começou. Uma tela de televisão se materializa gradualmente na frente de Jang Eul. Mesmo no ambiente mais hostil, as flores ainda desabrocham. Como vítimas de bullying, Kim Jin-woo e Imagem Seulgi formaram um laço. Imagem Seulgi era um garoto forte. Não importa o quão mal ele fosse intimidado, ele nunca perdia o sorriso. Naquela época, Imagem Seulgi era a razão pela qual Kim Jin-woo conseguia suportar o bullying. Os dois dependiam um do outro. Kim Jin-woo muitas vezes sentia que, enquanto Imagem Seulgi estivesse com ele, ele poderia superar qualquer dificuldade. Mas Jang Eul-shu era um verdadeiro demônio. Ele ordenou que Kim Jin-woo e Imagem Seulgi lutassem um contra o outro. O vencedor escaparia do status de ralé. Naquela época, Kim Jin-woo não percebeu que aqueles desgraçados só queriam brincar com eles. Eles estavam apostando na luta. Kim Jin-woo, é claro, não queria lutar com seu único amigo, Kim Seulgi. Ele sabia o que aconteceria se recusasse Jang Eul-shu. Mas o que realmente chocou Kim Jong foi que Kim Seulgi deu o primeiro soco. Ele gritou, vou te vencer e sair do status de ralé. Um enorme sentimento de traição instantaneamente dominou Kim Jong-un. Ele perdeu a cabeça e desferiu socos descontrolados. Depois disso, ele não conseguia se lembrar de nada. Então, como um rei, Jang Eul anunciou que Kim Jin-woo não era mais um ralé. Quando Kim Jin-woo recobrou a consciência, ele percebeu que M. Seulgi nunca revidou uma única vez. Ele apanhou pelo bem de Kim Jin-woo. A partir daquele dia, os socos que costumavam atingir Kim Jin-woo dobraram em M. Seulgi. Ele estava apanhando pelos dois. Embora Jang Eul-shu fosse totalmente nojento, o que era ainda mais nojento era o alívio secreto de Kim Jin-woo. A natureza humana o fez ficar feliz que isso não estava acontecendo com ele. Mas Imagem Seulgi não achava que a culpa era de Kim Jin-woo. Ele disse a Kim Jin-woo para não se sentir culpado. O único culpado era Jang Eul-shu. Kim Jin-woo não conseguia olhar para Imagem Seulgi quando ele disse aquelas palavras. O sonho de Imagem Seulgi era se tornar um famoso autor de light novels. Assim que sua escrita melhorasse, ele mostraria seus romances para Kim Ji-nu. Imagem Seulgi disse a Kim Ji-nu para encontrar seu próprio sonho também e se tornar alguém. Mas Kim Ji-nu não sabia quando o rosto de Imagem Seulgi perdeu aquele sorriso inicial. O caderno onde ele escrevia seus romances continha seu autorrespeito. Ele absolutamente não podia ser mostrado a qualquer um. Esse era o único sonho de Kim Seulgi que o mantinha firme durante o bullying. Mas aqueles desgraçados fizeram Kim Jin-woo ler em voz alta na frente de todos. As risadas de zombaria dos colegas não eram dirigidas ao romance. Atingiu diretamente o coração de Kim Seulgi. O lixo zombou. O romance desse gordinho é tão nojento. Kim Ji-non não teve escolha porque tinha medo de Jang Eul-shu.
As roupas de Imagem Seulgi estavam sendo arrancadas uma por uma enquanto ele implorava a Kim Ji-no para parar de ler. Kim Ji-no era exatamente como o Duranis do romance, um lixo egoísta. Imagem Seulgi, que sempre foi forte, nunca mais voltou para a escola depois daquele dia. Depois que o professor conversou com seus pais, eles descobriram que alguém estava o intimidando. Os colegas de classe tiveram que fechar os olhos e apontar o culpado. Kim Jong finalmente viu esperança. Ele poderia usar a autoridade de um adulto para punir Jang Eun-shu. Embora Kim Jong quisesse desesperadamente vingança, sua mão pateticamente se recusou a levantar. Kim Jong esperava que todos expusessem Jang Asheo em vez de seu eu covarde, mas a realidade não foi como ele desejava. Os colegas de classe todos apontaram para Kim Jong-un. Agora todos haviam se tornado Kim Jong-un. Essa é a natureza humana. Ninguém quer causar problemas para si mesmo. Aos olhos de todos, eles podiam apontar para Kim Jong-un, Shu e Asheo sem medo de retaliação. Então, o histórico escolar de Kim Ji-no foi marcado como agressor de bullying. Mesmo que suas notas atingissem os padrões, ele ainda não conseguia passar nas entrevistas da universidade. Kim Ji-no, que só sabia estudar, viu sua vida se distorcer gradualmente a partir daquele momento. Este foi o começo de sua primeira vida trágica. O que mais machucou Kim Jin-woo foi perder seu único bom amigo por causa de Jang Eun-shu. Se ele quiser retornar ao seu próprio corpo, deve impedir que este evento aconteça. Quando Kim Jin-woo acorda novamente, ele finalmente sabe qual é o primeiro evento trágico. Pela primeira vez, ele sente o quão desprezível seu eu do passado era. Mas, pensando bem, Kim Jo-no sente que impedir este evento não parece tão difícil. Ele só precisa deixar que Imagem Seulgi o nocauteie. Dessa forma, Imagem Seulgi naturalmente escapará do status de o mais fraco. Vendo Imagem Seulgi se levantar pronto para dar um soco, Kim Jo-no se sente aliviado. O primeiro evento trágico da vida está prestes a ser resolvido. Mas, no segundo seguinte, seu punho acerta com força o rosto de Imagem Seulgi. Vencendo a luta, Kim Jo-no pensa consigo mesmo que não pode ser derrotado por um fracote de jeito nenhum. O verdadeiro Kim Jo-no está impotente. Até Satanás balançaria a cabeça para esse cara. Depois, Kim Jong se arrepende de ter feito aquilo. Kim Seulgi o consola, dizendo que não é culpa dele. Jang Eun-shu é o único culpado. Kim Jong rapidamente pergunta se ele vai parar de vir à escola por causa disso. Mas se ele não vier, Kim Jong será quem sofrerá o bullying. Kim Seulgi não pode deixar isso acontecer. Kim Jin-woo não pode deixar de admirar o quanto esse cara consegue aguentar. Ele só precisa continuar sorrindo. No entanto, durante o almoço, uma bandeja de comida bate com força no rosto de Imagem Seulgi. É porque a refeição dele incluía pepino, o que irritou Jang Eun-shu. Mas mais cedo, Jang Eun-shu pediu especificamente o prato de pepino em conserva. Simpson aproveita a oportunidade para aprender que, como um lacaio, você precisa analisar o humor do chefe para comer. Kim Ji-woo assiste a tudo isso em silêncio, de lado. Como ele não pode mudar a história, ele não pode intervir. De qualquer forma, contanto que Imagem Seulgi continue vindo para a escola, ele deve ser capaz de impedir o evento trágico. Então Jang Eun-shu acusa Imagem Seulgi de desperdiçar o almoço da escola no chão. Ele deveria comer tudo, sem deixar nada. Kim Jin-woo fica completamente perplexo. Ele não se lembra de ter feito nada parecido com isso. Sabendo que pepino é o que Imagem Seulgi mais odeia comer, Simpson ainda ordena que ele comece a gostar a partir de hoje. Se Imagem Seulgi não comer, Simpson vai bater nele ou ele pode apanhar de Jang Eun-shu primeiro, e depois comer o pepino. Sem escolha, Imagem Seulgi pega o pepino do chão. Kim Ji-no assiste a cena, incrédulo. Ele se consola pensando que isso não tem nada a ver com ele. Ele só precisa voltar para o seu corpo original. Durante o intervalo, Simpson tem outra ideia perversa. Ele pergunta se o chefe Eun-shu está satisfeito com este modelo. Jang Eun-shu acha o novo visual de Kim Seulgi bastante impressionante. A classe inteira cai na gargalhada. Vendo a atmosfera alegre, Kim Jong pensa que isso é apenas uma brincadeira, não um bullying de verdade. Afinal, Kim Seulgi é alguém que gosta de atenção. Ter suas roupas de ginástica rasgadas não importa, desde que ele não esteja apanhando, mas as garotas acham esse visual nojento. Imagem Seulgi timidamente pergunta a Simpson quando este concurso de modelos vai acabar. A resposta é quando este idiota chorar. Mas fazer bullying com Imagem Seulgi todos os dias ficou chato para Jang Shu. Ele ordena que pisem em Imagem Seulgi no chão. Para evitar que o chefe Eun-shu fique entediado, os lacaios inventam novas ideias perversas. Em meio a risadas sarcásticas, Jang Eun-shu começa a rir novamente. Usando a perspectiva de um espectador para assistir a tudo isso, o outro Jang Eun-shu não consegue rir. Hoje é a primeira vez que Kim Jin-woo acompanha Kim Seulgi até em casa. Ele pergunta sem jeito se Kim Seulgi está bem. Kim Jin-woo se sente preocupado.
Para impedir o evento trágico, ele deve cuidar deste gordinho. Mas Kim Seul-gi fica comovido. Jin-woo-kun, por que você está agindo de forma tão tsundere de repente? Não se preocupe comigo, Jin-woo-kun. Eu sou muito forte. Kim Jin-woo está impotente. Esse cara é um pervertido que gosta de sofrer bullying? Antes de se separarem, Imagem Seul-gi lembra o orgulhoso Jin-kwon para ter cuidado no caminho. Mas, na verdade, depois que Kim Jin-woo vai embora, Imagem Seul-gi fica lá sozinho e chora por várias horas. Escondido nas sombras observando, os sentimentos de Kim Jin-woo são muito complexos. Kim Seul-gi realmente não quer ir para a escola. Ele não sabe o que fez de errado. Talvez morrer de vez seria melhor do que viver assim. Justo quando os pensamentos suicidas de Imagem Seul-gi aparecem, uma pessoa vestindo um capuz rosa pergunta, jovem, por que você está chorando? É hora de se tornar forte. Eu vou te forjar em uma arma humana. O nível atual de Imagem Seul-gi é 1. Depois daquele dia, ele para de vir à escola. Simpson se sente arrependido. Se Imagem Seul-gi abandonar a escola, ele não terá onde desabafar. Kim Jo-no sabe que está em apuros. O verdadeiro Kim Jo-no sabe que as coisas acabariam assim. O futuro Jang Achel não tem como quebrar a maldição. Mas ele de repente pergunta, que absurdo verdadeiro Kim Jin-woo está falando. Imagem Seul-gi não está vindo para a escola por causa de dores musculares. Ele quer se concentrar no treinamento com o capuz rosa. Kim Jin-woo também entende que Imagem Seul-gi está ficando mais forte, mas ele ainda grita, aquele desgraçado do Imagem Seul-gi não pode faltar à escola. No início, Kim Jin-woo não tem como impedir o primeiro evento trágico da vida, mas na verdade é simples. Apenas pense por que a vida de Kim Jin-woo se tornou tão miserável. É porque Imagem Seul-gi não aguentou o bullying e abandonou a escola, deixando uma mancha no histórico de Kim Jin-woo. Kim Jin-woo já encontrou a solução. Tudo isso é porque Imagem Seul-gi é fraco demais. Ele só precisa treiná-lo até um nível em que ele não sofrerá mais bullying. Ele pode aguentar o bullying por enquanto. Kim Jin-woo vai fortalecê-lo em breve. Simpson está regando uma flor feita de Imagem Seul-gi. Para fazer sua obra de arte crescer rapidamente, ele preparou um fertilizante especial, aquela coisa que você urina, e Simpson adicionou um pouco de nicotina. Imagem Seul-gi murmura, para demônios que só sentem prazer em intimidar os outros, apenas a cortesia alcança pessoas extraordinárias. Ao ouvir isso, Simpson explode de raiva. Ele acha que Imagem Seul-gi viu o que aconteceu entre ele e Kim Jong-un naquela época. O que Kim Jong-un não esperava é que Imagem Seul-gi apanhe ainda mais do que antes. Embora Kim Jong-un queira dizer a Simpson para parar de intimidar Kim Seul-gi, se ele não o fizer, Jang Eul-shu o fará, o que seria ainda pior. Se ele continuar sofrendo bullying assim, mesmo que Kim Seul-gi seja forte, ele não conseguirá aguentar. Depois da aula, ele confidencia ao capuz rosa sobre o bullying na escola. Ao ouvir que ele quer abandonar a escola, Kim Ji-nu o impede urgentemente. Ele diz à Imagem Seul-gi que isso seria deixar aqueles valentões vencerem. Você não disse que queria se tornar forte como os outros colegas e se vingar deles? Kim Ji-nu de repente percebe que essas são todas palavras que Imagem Seul-gi disse a ele. Como a origem de todos esses eventos, Jang Achel está agora confortando Imagem Seul-gi. Essa sensação estranha o deixa enjoado. Felizmente, o alheio Imagem Seul-gi não percebe nada de incomum. Kim Jin-woo não consegue deixar de perguntar por que ele não revida, por quanto tempo ele planeja continuar apanhando. Mas Imagem Seul-gi acredita que se usar violência, será igual àqueles canalhas. Há algo mais assustador do que punhos. Quando a intenção assassina suprema for liberada, quão aterrorizante será? Intenção Assassina Suprema é o romance que Imagem Seul-gi tem lido recentemente. Kim Ji-nu está preocupado. Esse cara é gentil demais, não serve para lutar. Ensinar MMA ao Imagem Seul-gi do zero levaria muito tempo. Kim Jin-woo até considera ganhar peso e fingir ser Imagem Seul-gi para resolver esses problemas, mas de repente ele nota algo anormal. As panturrilhas de Imagem Seul-gi são chocantemente grossas. Ele, envergonhado, fala com o capuz rosa que o está tocando. Isso é osso. Kim Jin-woo imediatamente apalpa todo o corpo de Imagem Seul-gi. Então ele fica maravilhado. Como os ossos desse cara podem ser tão grossos? Olhando com atenção, até o pescoço dele é grosso. Kim Jo-woo não tinha notado isso antes. Agora ele vai arriscar. De agora em diante, Kim Jo-woo ensinará a Imagem Seul-gi o soco supremo. Ele encontrará uma maneira de liberar a intenção assassina suprema que Imagem Seul-gi acabou de mencionar. Imagem Seul-gi pergunta emocionado, capuz rosa, você é meu mestre? No dia seguinte, Simpson chega na sala de aula e imediatamente pergunta se Imagem Seul-gi veio. Suas mãos estão coçando. Ele quer jogar a carteira de Imagem Seul-gi fora. Então Simpson nota o caderno que representa o amor próprio de Imagem Seul-gi na carteira. Essa é a única alegria de Imagem Seul-gi na vida. Sua própria história que ele não quer mostrar a ninguém.
Simpson lê o conteúdo em voz alta na frente de todos. E assim, Imagem Seulgi entra na realidade. Simpson pergunta zombeteiramente onde estão as fugas amigáveis de Doranus. Esses dois são os protagonistas no romance de Imagem Seulgi. Ele arranca o caderno da mão de Simpson. Simpson ri alto. Rápido. Peguem o Doranus que está escapando. Kim Joo-nu fica surpreso que o conteúdo do romance ainda foi lido em voz alta. No entanto, isso na verdade corresponde ao seu plano original. Depois da aula, Simpson também começa a usar secretamente o estilo Ervir em pé de Jong-shu. Uma voz baixa chama, Simpson, este é um apelido que apenas Jang-shu pode usar. Simpson imediatamente fica com medo e se desculpa. Mas a pessoa que chegou é a Imagem Seulgi destravando a fechadura de código em seu rosto. Não muito tempo atrás, o verdadeiro Kim Jin-woo gritou com raiva. O que você está fazendo? Acontece que o Jung Yeol dentro de seu corpo chegou cedo na escola e pegou o caderno, mas Jung Yeol entende. Ele está apenas deixando aquele cara se libertar. A intenção assassina suprema escondida dentro de Imagem Seulgi. Simpson não esperava que o idiota do Imagem Seulgi ousasse chamá-lo por aquele apelido, mas Imagem Seulgi caminha direto para a porta. Ele não vai embora. Em vez disso, ele tranca a porta. Imagem Seulgi começa a tirar a roupa. Ele murmura, a cortesia alcança pessoas extraordinárias. Simpson sente que já viu essa cena em algum lugar antes. Imagem Seulgi rasga a camisa e grita, você está morto. Em toda a sala de aula na escola, sempre há um aluno assim. Sofrem bullying de todos por causa da obesidade. Por serem gentis e não revidarem, eles se tornam o alvo de bullying de todos. Desta vez, Imagem Seulgi está falando sério. Simpson está furioso. Como esse gordo ainda está atuando? Ele vai fazer Imagem Seulgi provar seu chute. Mas depois de ser chutado várias vezes seguidas, Imagem Seulgi não se move 1 centímetro. Neste momento, Simpson de repente percebe que Imagem Seulgi nunca caiu. Ele pergunta friamente a Simpson, essa é toda a sua força? No passado, quando Imagem Seulgi brincava de saco de pancadas humano com os colegas, era assim. Em seu aniversário, quando recebeu socos de aniversário, ele nunca caiu uma vez. Isso porque alguém disse a Imagem Seulgi para não ceder a lixos. Esta é sua firme convicção. Apoiando Imagem Seulgi estão seus ossos naturalmente grossos e um pescoço mais curto e grosso que o de seus colegas. Ele já tem as melhores condições para nunca cair facilmente. As mãos de Imagem Seulgi rapidamente formam selos. Hoje, ele vai eliminar Simpson. Simpson ruge, seu gordo fedorento, já chega. Seus punhos continuam acertando Imagem Seulgi. Você escreve romances de gordo o dia todo. Que diabos você está escrevendo? O life lease do seu romance não vai sair para lutar por você. Para Imagem Seulgi, só há uma dor real, não é ser espancado por Simpson ou por todos os colegas. Para ele, a dor real é ser espancado por Jang Ah-shu. Sob as longas surras de Jang Ah-shu, Imagem Seulgi gradualmente desenvolveu seu físico. Socos de peixes pequenos como Simpson parecem picadas de mosquito para ele. Imagem Seulgi pergunta a Simpson se ele consegue suportar sua raiva. Seu poder explosivo da juventude arremessa Simpson com força contra a parede. Após este golpe, Kim Seulgi também desaba no chão. Ele finalmente conseguiu, mas Simpson não foi nocauteado. Imagem Seulgi uma vez perguntou ao Capuz Rosa se ele realmente conseguiria. Kim Jin-woo disse a ele que um jovem treinado consegue. Seu corpo robusto te dá essa vantagem. Imagem Seulgi pede ao Capuz Rosa para recitar o feitiço novamente. Sem outra escolha, Kim Jin-woo, corando, recita o feitiço vergonhoso novamente. Fé no pé direito, força de vontade na cintura, raiva no punho, este é o soco supremo. Imagem Seulgi não sabe que socos diretos comuns também podem se tornar golpes críticos. Tudo o que Kim Jin-woo está ensinando a ele são golpes críticos. Porque Kim Jin-woo entende que em brigas de colégio, o físico é tudo. O peso explosivo de Imagem Seulgi já é o suficiente. Se você não souber o que fazer, agarre a cintura. Embora Imagem Seulgi não goste de lutar, ver aqueles demônios o deixou determinado. Se ele quer lutar contra demônios, ele também deve se tornar um demônio. O corpo inteiro de Simpson é violentamente arremessado por Imagem Seulgi cheio de adrenalina. Imagem Seulgi quer vingar Letalese, vingar Doranus e vingar Kim Jin-woo. O último soco pertence verdadeiramente à Imagem Seulgi. Todas as suas queixas e raiva explodem. Imagem Seulgi não entende o que ele fez de errado. Seus desgraçados, por que estão me maltratando? É porque sou gordo, porque gosto de animes, ou porque escrevo romances. Eu só quero frequentar a escola direito. O que eu fiz de errado para vocês? Ao mesmo tempo, alguém está de pé em uma cabine de banheiro. O Jang Eu-shu dentro do corpo de Kim Jin-woo pragueja em voz baixa. Ele não sabe por que fazia aquelas coisas antes.
Então Imagem Seuji murmura, eu vou começar a mudar também porque o capuz rosa me fez entender como sobreviver. Ser gentil só te torna um alvo para o bullying. Eu não quero continuar sofrendo bullying. Eu vou me tornar como você, alguém que tira dos outros. Deixe-me quebrar sua mão, assim como você fez comigo sem motivo. Enquanto o cotovelo de Imagem Seuji desce, ele se pergunta, Kim Jin-woo, o que você está fazendo? Imagem Seuji diz a Kim Jin-woo para sair da frente. Embora ele tenha decidido se tornar um demônio, ele espera não ser um demônio na frente de Kim Jin-woo. Kim Jin-woo fica em silêncio por um momento, então pergunta seriamente a Imagem Seuji se ele quer apanhar. Mas mesmo que Jin-woo se atreva a continuar bloqueando, ele não vai se segurar porque o jovem se tornou sombrio. Ele diz a Kim Jin-woo de uma forma vergonhosa, jovem, você não pode suportar a palavra morte. Agora, eu sou o deus da destruição que liberou a intenção assassina suprema. Kim Jin-woo de repente perguntou atrás de Imagem Seuji. Li feliz, por que você veio? Esse é um personagem do romance de Imagem Seuji. Ele imediatamente se vira, animado. Kim Jin-woo aproveita a oportunidade para usar um mata-leão para contê-lo. Depois da aula, o capuz rosa sela a intenção assassina suprema junto com o cadeado de código. Ele repreende Imagem Seuji por estar embriagado de poder e querer bater no próprio amigo. Você deveria saber, o verdadeiro poder brilha mais quando está oculto. Ao ouvir isso, Imagem Seuji entende imediatamente. Ele percebe que o poder de Jin-woo é forte o suficiente para subjugá-lo, mas ele sempre escondeu sua força. Kim Jin-woo simplesmente entra na onda e diz, isso mesmo. Exato. Imagem Seuji imediatamente começa a admirar Jin-woo. Kim Jin-woo estava preocupado que ele fosse sofrer por causa de sua natureza gentil. Mas agora parece que não há necessidade de se preocupar, porque Imagem Seuji completou sua transformação. Ele vê o louva-a-Deus-kun no chão tentando intimidar a borboleta-kun, então ele soca o louva-a-Deus-kun até a morte. Imagem Seuji entende que o poder existe para os fracos. No dia seguinte, deitado no chão, Kim Jin-woo se sente sem vida porque aqueles canalhas quebraram a promessa e vieram fazer bullying com ele de novo. Imagem Seuji não pode deixar de admirar, Jin-kun é incrível. Esconder sua força e deixar todo mundo fazer bullying com você. Este é o método de treinamento viril? Imagem Seuji não quer perder para Jin-kun. Como um especialista em bullying, ele escreve abertamente seu romance tentando atrair bullying, mas Simpson, que costumava intimidá-lo todos os dias, estava adiando e dormindo. Na verdade, Simpson está completamente chocado neste momento. Derrotado tanto por Kim Jin-woo quanto por Imagem Seuji, ele agora está desempregado. Simpson está começando a temer se tornar um saco de pancadas, mas então alguém toca em suas costas. É Imagem Seuji pedindo ativamente para Simpson fazer bullying com ele. Pressionado, Simpson só consegue levá-lo para fora para intimidá-lo, suando por toda a cabeça. E assim, o primeiro evento trágico da vida é resolvido. Mas o verdadeiro Kim Jin-woo lembra Jang Eul-chul dentro de seu corpo. Da próxima vez não será tão fácil, porque a história está mudando pouco a pouco. Park Da-bin pergunta proativamente se Kim Jin-woo está bem. Kim Jin-woo está preocupado. Será que essa garota se tornará um coringa? Naquela noite, Park Da-bin se mistura com a gangue de fugitivos de Gangdong. Ela achou seus pais irritantes, então fugiu de casa. Há um cara chamado Vo Pan-sok que não para de assediá-la. Membros da gangue de fugitivos alertam Park Da-bin para ter cuidado. Aquele cara usa força bruta para arrastar garotas para beber. Bab, da gangue de fugitivos de Gangdong, convida Park Da-bin para se juntar à organização deles. Mas Park Da-bin não quer dormir com um monte de caras. Bab continua falando sobre como a vida é livre depois de fugir. E assim que Park Da-bin se juntar à gangue, Vo Pan-sok não ousará tocá-la. Mas depois de pensar melhor, Park Da-bin ainda recusa a preocupação deles. Depois que ela sai, Bab amaldiçoa com raiva. Mulher maldita. Tão difícil. Ele originalmente planejava embebedar Park Da-bin e depois se divertir juntos. Mas Park Da-bin é esperto o suficiente para não confiar nos outros facilmente. No entanto, Bab não vai desistir tão facilmente. Ele vai seguir secretamente Park Da-bin porque Park Da-bin não tem onde dormir. Primeiro, ela é expulsa do cybercafé por ser menor de idade, depois expulsa do karaokê por não pagar, e finalmente expulsa do McDonald's que está prestes a fechar. Desanimada, Park Da-bin quer ir para casa, mas isso significaria apanhar muito de seus pais. E de alguma forma, Vo Pan-sok sabe o paradeiro dela e continua enviando mensagens de assédio. O tempo que esfria gradualmente faz Park Da-bin se sentir doente. O pessoal da gangue de fugitivos aparece de repente, perguntando se ela não está se sentindo bem. Bab diz gentilmente, assim não dá. Volte conosco primeiro. Park Da-bin está prestes a concordar porque não está se sentindo bem, quando uma voz rude aparece de repente, perguntando o que ela está fazendo aqui.
Jang Eushu pergunta a Park Da-bin por que ela está com esses idiotas fugitivos. A gangue de fugitivos o reconhece, Jang Eushu da escola de Gangdong. Eles entendem que mesmo se 3 deles se juntassem, não conseguiriam vencer Jang Eushu. E Jang Eushu, sem dizer uma palavra, dá um tapa em Babi. Ele diz a Babi que se ele estiver insatisfeito, para trazer o chefe da chamada pele humana deles. Park Da-bin está animada. Jang Eushu parece tão legal quando bate nas pessoas. Jang Acheol a lembra que aqueles caras são famosos por embebedar garotas e se aproveitar delas. Ao mesmo tempo, Kim Jong-a, seguindo secretamente Jang Acheol, vê essa cena e as memórias começam a surgir. Ele se lembra que Park Da-bin fugiu de casa depois de brigar com os pais. Aquelas pernas finas fazem Kim Jong-a querer dar um chute na perna. O corpo dela também está chocantemente magro de comer carboidratos constantemente. Park Da-bin, neste momento, continua implorando para Jang Acheol deixá-la ficar por uma noite. Irritado até a morte, Jang Acheol finalmente concorda em deixá-la dormir no banheiro. Park Da-bin é uma pessoa perigosa, mas, felizmente, o Jang Acheol do ensino médio não tinha interesse em criaturas chamadas mulheres. A tripulação em fuga também não pode entrar em contato com a pele humana descentralizada em busca de vingança. Vendo que tudo corresponde à memória, Kim Jin-woo se sente aliviado. Então ele deveria ir para casa. Seguindo Jang Eushu, Park Da-bin parece ter visto algo. Uma hora depois, abrindo a porta, Kim Jin-woo fica boquiaberto. Ele não entende o que está acontecendo. Park Da-bin realmente encontrou o lugar. Ela perguntou a Kim Jin-woo se podia ficar por uma noite. No primeiro dia em que Jang Eushu entrou no corpo de Kim Jin-woo, ele perguntou a muitas pessoas pelo caminho para encontrar a casa. Ele não sabe como interagir sem ser descoberto como anormal. A família de Kim Jin-woo tem relacionamentos muito bons, ridiculamente bons. Kim Jo, que sofre bullying na escola, sempre age bem em casa para que seus pais não se preocupem. Os dias passam assim, sem que nenhum evento anormal aconteça. Mas Kim Jo não sabe qual é a situação agora. Park Da-bin até ouviu beijando o pai dele. A história foi alterada. O verdadeiro Kim Jo lembra Jang Eushu de ter cuidado. Se pequenos eventos na história continuarem mudando, eventualmente, a história inteira mudará. Kim Jin-woo ainda não entende por que Park Da-bin veio aqui. Na memória, Park Da-bin deveria estar dormindo em sua sagrada cadeira de supino neste dia. Embora Jang Eushu queira dizer a Park Da-bin para voltar, ela parece com medo de sair. Mais tarde, Jang Acheol também descobre o motivo, pois os caras da gangue de fugitivos ainda estão de guarda lá embaixo. Querendo que a irritante Park Da-bin saísse rapidamente, Jang Acheol afugenta aquelas pessoas porque Park Da-bin chegou a fazer uma pergunta tão idiota como por que 2 anilhas de 50 quilos equivalem a 1 a 20 quilos. Mas Park Da-bin também se apaixona por Jang Eushu por causa disso. Isso significa que a história está prestes a mudar novamente. Do outro lado, Volpon, que se autodenomina o romântico de Gangdong, também descobre que Park Da-bin se separou de Jang Eushu. Acontece que o pessoal da gangue de fugitivos foi enviado por ele para trair Park Da-bin. Como Jang Eushu não está aqui agora, Volpon Cell ousa agir pessoalmente. Park Da-bin não esperava que o quarto de um cara fosse tão comum. Neste momento, Kim Ji-woo simplesmente se sente em grande perigo, afinal, estar sozinho em um quarto com uma mulher cria uma atmosfera super estranha. O Jang Eushu do passado era um garoto puro que só entendia de esportes, mas o seu eu do futuro é um homem de 22 anos de sangue quente. Kim Jin-woo diz a Park Da-bin para não se deitar assim. Park Da-bin reclama, seu verme. Por que você se importa com isso? Você está com medo que eu te coma? Kim Jin-woo planeja escapar enquanto ainda consegue se controlar, mas a mãe traz frutas neste momento. Vendo a cena estranha no quarto, a mãe pergunta surpresa, Jin-woo, o que você estava fazendo agora? Pensei ter ouvido a voz de uma garota. Kim Jin-woo percebe que isso pode expor tudo. Park Da-bin está fazendo algo que o faz tremer. Assim que a mãe está prestes a insistir mais, Jang Eushu decide ir com tudo. Afinal de contas, este não é o corpo verdadeiro dele de qualquer maneira. Ele grita com a mãe, eu estava apenas assistindo a um vídeo adulto. A mãe imediatamente se vira e sai, embora diga a Kim Jin-woo que 4 lenços de papel devem ser o suficiente. O verdadeiro Kim Jin-woo, assistindo de lado, está morrendo de vergonha. Depois que a mãe sai, Kim Jin-woo pede desculpas a Park Da-bin, mas ela ainda acha que ele é um pervertido total. Sentindo-se culpado, Kim Jin-woo decide que vai expulsar Park Da-bin logo pela manhã. Então ele sente que está enlouquecendo porque Park Da-bin age de forma completamente estúpida perto dele, com 0 senso de cautela. Ela adormece e seu corpo se vira para Kim Jin-woo, resmungando algo sobre dar uma boneca a ela. O contato físico faz o coração de Kim Jin-woo disparar. De repente, ele nota um mosquito em Park Da-bin, e mosquitos podem transmitir encefalite.
Kim Jin-woo tem que ajudá-la a eliminar essa situação perigosa, mas Park Dae-bin acorda de repente e pergunta o que ele está fazendo. Kim Jin-woo gagueja de forma incoerente, sem saber o que dizer. Park Dae-bin agradece por ele a ter deixado ficar. Kim Jin-woo pergunta sem jeito por que ela fugiu de casa, mas Park Dae-bin apenas não queria ficar sozinha. Kim Jin-woo pergunta por que ela não foi para a casa de Jang Eul-shu, já que é muito melhor. Park Dae-bin se sente impotente com isso. Será que este verme não entende nada? Vendo que Kim Jin-woo ainda não entende, Park Dae-bin decide simplesmente ir dormir. Depois de um tempo, o celular dela não para de vibrar. Incapaz de dormir, Kim Jin-woo o pega e verifica. É um cara chamado Woo Pon-sel assediando Park Dae-bin, tentando desesperadamente descobrir sua localização. Kim Jin-woo toma uma decisão naquele momento. Logo depois, membros da gangue de fugitivos chegam ao parque onde Park Dae-bin supostamente concordou em se encontrar. Com base em suas memórias do futuro, Jang Eul-shu sabe que, neste evento, seu eu do passado afugentou a gangue de fugitivos. Bab exige com raiva: quem diabos é você? A pessoa que chega é, claro, o Capuz Rosa, tentando restaurar a história ao seu curso original. Ele repete as mesmas palavras que seu eu do passado disse na linha do tempo original, mas Jang Eul-shu ainda não percebe que essas ações que ele está tomando para restaurar a história causarão ondas ainda maiores. Woo Pon-sel desafia o encrenqueiro Capuz Rosa. Você quer ser atingido por um altério? Kim Juno percebe que há 5 inimigos desta vez. Se ele soubesse, não teria vindo. Afinal, este corpo de verme mal consegue lidar com um oponente. Além disso, um dos inimigos é um porco musculoso como Woo Pon-sel, uma das poucas pessoas que Jang Eul-shu já esbofeteou com um bom motivo. Kim Jin-woo entende que, contra alguém com um bom físico e grande força, este corpo de verme só pode vencer através de ataques furtivos. Seu soco acerta em cheio, mas Woo Pon-sel nem se mexe. Ele levanta o capuz rosa e pergunta: você está sozinho? Mas Kim Jin-woo não veio sozinho. Uma voz vergonhosa começa a entoar um feitiço. A ponta da arma brilha intensamente. O gatilho se prepara para julgar. Imagem Seul-ji faz sua entrada pelo escorregador e cai de cara no chão. Ele é o reforço de Kim Jin-woo. Depois de derrotar Simpson, Imagem Seul-ji subiu para o nível 2. Ele tem se interessado muito por coisas militares ultimamente, então mudou seu estilo. Kim Jin-woo tem treinado constantemente para garantir que ele não sofra bullying a ponto de abandonar a escola. Ele disse a Imagem Seul-ji de antemão que, se ele pedisse ajuda, viesse preparado imediatamente. Mas Imagem Seul-ji não conseguiu encontrar uma máscara que servisse. Kim Jin-woo se preocupa que, se a gangue de fugitivos se lembrar do rosto dele, haverá problemas. Woo Pon-sel zomba. O que esses dois malucos estão fazendo? Ele ordena que seus lacaios ataquem. Imagem Seul-ji imediatamente pede ordens ao comandante. Por favor, cuidem de todos eles. E o próprio Kim Jin-woo foge sem olhar para trás. Imagem Seul-ji é imobilizado por apenas um cara. Woo Pon-sel se pergunta se aquele cara do capuz rosa veio para ser um comediante. Ele abandonou o amigo a sério? Mas Woo Pon-sel rapidamente percebe que algo está errado. Esta é a estratégia de Kim Joo. Ao atrair os inimigos para um espaço estreito, ele os força a atacar um de cada vez. Woo Pon-sel percebe que, embora o capuz rosa pareça fraco, ele é na verdade um habilidoso lutador de rua. Ele exige saber a qual gangue Kim Jin-woo pertence. Embora Kim Jin-woo pareça ter treinamento de boxe, ele é apenas um fracote aos olhos de Woo Pon-sel. Kim Jin-woo responde friamente: você está confiante demais no seu físico. Continue assim e você vai morrer um dia. Kim Jin-woo usa um estrangulamento de gola do jiu-jitsu brasileiro, prendendo Woo Pon-sel com força. É uma técnica onde você desliza o braço, agarra a gola do oponente e estrangula a artéria carótida até que ele desmaie. Mesmo usando este corpo de lixo, o poder de Jang In-jeol permanece formidável. No entanto, Woo Pon-sel não era originalmente um oponente tão fácil. Eles só foram derrotados tão facilmente porque subestimaram Kim Jin-woo. Kim Jin-woo de repente se lembra. Havia 5 pessoas no total, então ainda deve restar uma. O cara lutando com Imagem Seul-ji parece exausto porque Imagem Seul-ji tem aguentado todos os seus ataques. Observando nocautear o inimigo com um único soco, Kim Ji-nu se maravilha com o fato de o aluno ter superado o mestre. Depois de resolver este pequeno incidente, Imagem Seul-ji sobe de nível novamente. Kim Ji-nu apenas espera que a história não tenha mais problemas. O Imagem Seul-ji que subiu de nível quer mudar seu estilo novamente. Depois disso, Woo Pon-sel obedientemente pede desculpas a Park Dae-bin por mensagem de texto. Park Dae-bin lê a mensagem sentindo-se totalmente confusa. Perguntando-se o que aconteceu na noite passada, Kim Jin-woo passa por ela e pergunta o que ela está fazendo. Park Dae perguntou ao lixo se ele foi a algum lugar ontem, já que ele não estava lá quando ela acordou. Ela não precisa saber sobre os eventos da noite passada.
Kim Ji-no apenas diz a ela que se ela não quer morrer, deve parar de fugir de casa. Parte da Van Core concorda. Através deste incidente, Kim Ji-no percebe que impedir esses eventos requer poder. Ele deve começar a treinar este corpo. Enquanto isso, Vo Pan-suk está sendo interrogado porque Jang Ah-chul, que tem investigado o Capuz Rosa durante esse tempo, ouviu dizer que ele apanhou daquele cara. Vo Pan-suk honestamente conta toda a história. Alguém oferece um cigarro a Jang Ah-chul e pergunta quem é o Capuz Rosa. Mas Jang Ah-chul parou de fumar porque quer começar a treinar a sério. A pessoa que oferece o cigarro também se interessa pelo Capuz Rosa. Ele é Gu Sang-min, atualmente de licença da escola Gangdong. Aos olhos do verdadeiro Kim Jo-no, ele é um cara ainda mais perigoso que Jang Ah-chul, e ele também é a figura principal no segundo evento trágico da vida.